e a galera atacando, jogando água, expulsando o bicho, e o Nossa. bicho pega um cara e morde. Tipo assim, uma coisa bem horrível mesmo. Ele fala, meu, eu tô no inferno. Quero voltar pra casa. E como que a galera aqui me conhece? E eu tô no meu apartamento, que é o meu apartamento, mas tá tudo destruído. Cara, e do Stranger Things a gente falou, né, um pouco pra trás aqui, mas eu acredito que parece que o Stranger Things, eles copiaram vocês. Não tem muita familiaridade ali? É engraçado, porque assim, não é que copiaram, mas eu acredito que a teoria de multiverso sempre existiu. Mas só que agora ela tá vindo muito forte na cabeça das pessoas, no inconsciente coletivo. Como diz meu filho, no Zeitgeist. Sim. Porque a Marvel só fala de multiverso agora. Aí Stranger Things. Aí tem a série From, A Origem. Não sei quem já assistiu aqui, é bem assustador e é muito parecido com Sete Além. Até a segunda temporada, não assisti, quer dizer, eu não assisti nada, mas muita gente fala que é muito parecido com Sete Além. Então, eu acredito que o assunto está fervilhando, né? Eu não acho que houve uma cópia. Até a gente falar disso também e ter sucesso, as pessoas gostarem, é porque hoje o assunto tá pegando fogo. Hoje não, né? Já faz mais de 10 anos. É, e tem até, sei lá, aquele filme, né, que até falaram aqui no início do nosso podcast, que é o Constantine. Constantine, será que era um Sete Além que ele tentava acessar ali e tal? Não, Quando lá é o ele... inferno mesmo, né? Lá era o... Lá o Constantine, eu li bastante quadrinhos do Hellblaze, que é onde tem o Constantine. Constantine, quando ele é isolado, é bom. Constantine, quando ele tá na DC, é uma porcaria, pessoal. Desculpa, essa é a verdade. É, e o Constantine, o lance dele é céu, inferno, anjo, demônio. É isso mesmo. Então não é nada de Sete Além, não. Se bem que quando ele põe o pezinho na água no filme lá, né, do Sim. Keanu Reeves, eles fazem um esquema que vai para um lugar que me lembra bastante descrição de Sete Além, mas é o inferno. E ele também conta que um relato... Ele tem até um relato, né, dele, que ele fala que viu um casaco andando e tal. Aí o pessoal já fala que é um multiverso também, erro na Matrix. E tem muitas coisas disso, né, Luciano? Você acha que tá ficando forte também? O Matrix, ele foi, eu acho que o mais forte, assim, né? Desses filmes que pegaram, assim, as Sim. pessoas começaram a ver, igual você falou, né? Erros da Matrix. Sei lá, às vezes a gente vê, tem um cara que tá quase caindo, assim. Você já viu esse vídeo também? Uhum. Acho que eles filmam, assim, é um cara que ele tá, assim, matematicamente, é impossível ele tá naquela posição. Onda Parada também tem Sim. tipo, o pessoal faz essas filmagens assim. Então você acha que o Sete Além seria uma dessas camadas? Eu acho que não. Eu Não? acho que não. Eu acho que Sete Além é como se fosse uma versão mesmo bem consolidada do universo, do nosso universo, um universo diferenciado. Eu não acho que essas citações de onda ou de pessoas paradas é como se fosse bug no nosso universo. O nosso É, universo. é. Mas ao mesmo tempo, se você pensar em bug, né? Ah, pô, o nosso universo pode dar problema. Cara, se isso é possível, a gente vive numa simulação, porque teoricamente, se é uma criação, tudo obedece à lei física. Sim. Então, se alguma coisa desobedece à lei física, é porque o nosso universo não é regido por leis, coisa que a gente sabe que é, porque os cientistas estão aí para isso, para provar que não existe exceção na lei da gravidade, não existe exceção na lei, nenhuma lei dessa tem exceção. Então, quando você encontra um bug, eu não sei que tipo de fenômeno é. Tem que analisar o fenômeno em si, né? Ah, encontrou uma coisa parada, o que que pode ser? Por Uhum. isso que quando fica mais fresquinho falar assim, pô, Sete Além ou esses locais são universos paralelos, uma coisa separada e não uma coisa do nosso universo que está em transição. Eu acho, né, pelo menos. Sim. Galera que tá acompanhando a gente aqui, se você quiser algum relato em específico aqui do Luciano. Luciano, falaram de um relato que tem uma geladeira vermelha. Qual é Ah, esse já, relato? essa aí é a gente do meu canal. É pessoal do seu canal mesmo. Esse relato aí é meio bizarro mesmo, cara, Sério? porque o garoto ele tá lá no sítio brincando com os priminhos dele e aí eles encontram uma geladeira vermelha dessas antigas baixinha, tal. E aí um dos moleques entra lá dentro, eles fecham e aí o moleque some. E aí, resumidamente, esse que está contando o relato, ele vai e ele mesmo faz a experiência e entra na geladeira. Os outros não.
E aí ele realmente, quando ele abre, ele sai tipo num buraco no meio do mato. Ele fala, peraí, Buraco, que estranho, é? Ele acha ainda que ele tá perto do sítio dele. Aí ele encontra o amiguinho que desapareceu primeiro. O amiguinho tá desesperado, fala, meu, o que aconteceu? Como eu volto? Aí eles olham lá embaixo no vale e tem uma cidade. Uma cidadezinha bem, uma vilinha bem precária. Casinhas, uma rua só, de terra, tudo bem precário. Eles descem lá que estão com fome. E aí ele vê as pessoas das casas, é tudo as pessoas com a pele bem estranha, Nossa. os olhos diferentes do nosso, e não falam a nossa língua. E aí, uma dessas pessoas é uma mulher, ele percebe que é uma fêmea, né? Não é uma mulher. Ele fala E fêmea. mais velha, tal, estranha, pega o moleque pra, tipo, você vê que é pra fazer alguma coisa, tipo, comer, cozinhar, porque fica falando, e tem um outro que é um homem, e eles são estranhos, aquelas casas são estranhas, é um lugar que parece um lugar alienígena. E as crianças ficam apavoradas, pré-adolescentes ficam apavorados. Nisso, a mulher vai lá pra fora e ela toma uns tiros e cai. O cara vai pra fora, toma uns tiros e cai. Os moleques não entendem nada, corre, fica escondidinho, aí eles veem um exército da terra. Eles descrevem até a bandeira. E eu não conheço esse país. E os caras falando inglês. Vê os garotos, vê que os garotos são da terra, manda os garotos embora. E tipo, é como se fosse assim, em algum momento, em algum lugar, tá tendo uma invasão da terra naquele lugar. Eu acho que até E alguns será falam que que. era pra salvar os meninos, Não, especificamente? não. Talvez não, porque eles não sabiam que os meninos estavam lá. E os meninos conseguem voltar de um jeito lá. E quando eles voltam, os pais não acreditam, ninguém acredita, eles me mandam um relato e eu conto. Só que o lance legal é que eu acho que a bandeira. Puta, eu não lembro. Quem é do canal sabe certinho descrever a bandeira. Mas é como se fosse assim uma espécie de ONU, não é a ONU, mas é uma espécie de organização das nações, como se daqui a um tempo a gente fosse descobrir um lugar assim, ou tivesse em guerra com um lugar assim, ou se a Terra atualmente já está em guerra com um lugar assim, mas o povo não sabe e manda esse exército para lá, sabe assim? Sei. E aí eu acho bem sensacional. Eu resumi bem o relato, tá? Contei só o principal, mas basicamente é isso. Não, e o legal desse relato aí que tem várias pessoas que acreditam, né, que além do nosso plano aqui na Terra, tem outros, sei lá, às vezes uma população embaixo da Terra, embaixo do mar, né? Aí você começa a analisar, tipo assim, ó, a gente estamos pensando aqui, a inteligência artificial hoje, né? Se você for colocar, há 10 anos atrás a gente tinha pouca tecnologia. De 10 anos pra cá, a tecnologia explodiu. Imagina daqui 20 anos, daqui 50 anos, daqui 100 anos, né, Luciano? Então tem muitas coisas que pra gente, se você falasse pro seu pai há 30 anos atrás, 40 anos atrás, que você ia conversar com alguém aqui, com certeza tem alguém que tá aqui acompanhando a gente aqui, que mora sei lá, na Inglaterra, que mora em outro lugar. Sempre tem gente aqui que, esse dia um cara de Hong Kong falou, ô Luan, tô acompanhando você aqui, né? Então, a pessoa não acreditaria, né? E hoje já é bem plausível. E você acha que também tem alguns relatos que às vezes até ele vai para uma dimensão mais para frente, ou existem outras populações? Então, porque, como eu te falei, eu recebo relatos que a gente não sabe onde é o lugar. Não é sete além Não é necessariamente. sempre um lugar que já passou, né? Não é passado, É, exatamente. não é Tem passado. lugar que não parece com a Terra. Então, assim, como eu recolho relatos de tudo quanto é tipo, a pessoa necessariamente ela não teve uma experiência com sete além. Então ela conta, sim, eu fui num mundo futurístico. Tem gente que. Eu tenho uns dois relatos, assim, que eu me lembro. Mas é mais. São mais relatos de mundo futurístico. Mas tem uns dois, assim, que Qual foi os são comuns. que mais... Um deles, o cara. Ele é quase uma saída da Matrix, porque ele acorda numa cama num mundo diferente. Nossa. E aí os caras ficam tudo assim, putz, meu, você não podia ter desconectado agora, vamos ter que te conectar de novo. Ele, quem? Como assim? Ele olha no espelho, ele tem outra cara. Aí levam ele para um lugar, e aí ele começa a descrever um lugar mó paradisíaco, mó bonito e tal. Só que tem umas regras ali diferentes, e aí depois reconectam ele. E falam assim, você não vai lembrar. Só que dão um negócio para ele beber, reconectam ele e falam que ele não vai lembrar, só que ele não bebe o negócio.
Aí ele fala, por isso que eu lembro. E aí ele Caramba, mandou o sério relato, mesmo? E aí Era ele. como se ele estivesse, sei lá, congelado, implantado no chip. É igual aquele filme. Como que é o nome do filme, Matheus? Tem um filme que é isso daí mesmo. Você vê que é o cara que ele recolhe. Ele recolhe órgãos. Ah, o Rapple Man. Man, esse daí mesmo. Aí depois ele tentam matar ele, aí ele tenta matar o cara, e no final das contas parece que o cara deu lá pra ele lá. Ele acorda, ele sai com uma cápsula, né? Tudo certinho, como se ele estivesse conectando tudo O Neo, a primeira vez que ele desconecta, ele tá num tipo de um casulo, numa plantação de pessoas, assim. É verdade. Caramba, então tem relatos tanto pra frente como pra trás? Tem, porque como o canal chama Sete Além, eu tenho a maioria dos relatos de Sete Além, mas os relatos não são só sobre Sete Além. Tem relato de lugares estranhos que, tipo, tem lugar que a pessoa passou presa numa sala, então ela não sabe para onde ela foi. Só que mudou tudo. O ambiente ficou estranho, as pessoas ficaram estranhas, tudo. Qual foi o relato mais sinistro, assim, que você lembra, assim, Difícil, assim, de de- falar o mais que sinistro. são muitos, né? São. O mais sinistro eu não consigo dizer, mas tem uns, assim, que são bem assustadores. É, Conta do cara na roda gigante, tinha que ser. Não. Ele queria pra ser exploso, embaixo tinha uns bichos estranhos. Deixa eu só Aqui, ó. perguntar uma coisa. O Carlos Henrique, o avatar dele é de Star Wars? E aí, Matheus? É ele mesmo, ó. Carlos Henrique, ele falou: conta do cara da roda gigante, onde tinha um ser que queria ele pra ser Não, esposo. esse eu sei, eu vou contar. Mas assim, só fala um negócio do Carlos Henrique. Carlos Henrique, é, ele mora no Paraná. Eu conheci ele pessoalmente Que em legal. Curitiba. Eu fui palestrar em Curitiba e encontrei com ele. Mas o mais legal, uma pessoa sensacional, gente boa demais. Eu conheci, acho que a esposa e a filha dele. Não, só a filha. Ele e a filha. Mas o legal foi que ele chegou para mim e falou: pô, não tá me reconhecendo? Pô, o avatar do cara é um desenho de Star Wars, mano. Aí eu falei, velho, tá me Tá de zoando. brincadeira, Mas ele é um né? cara, gente boa demais. Eu acho que ele fez até aniversário recente, se eu não tiver enganado. Parabéns aí, Carlos Henrique. É, E obrigado por lembrar esse da roda gigante. Esse aí é assustador mesmo, cara. Bem Sério? lembrado. O cara lembrou de um que eu acho que até. E eu contei ano passado. Ano retrasado esse relato. Se quiser, pode contar com detalhes. Esse aí, o cara, ele mora num lugar que tem uma roda gigante. Eu não falo, mas todo mundo sabe onde é. Ele mora num Besteira. lugar que tem uma roda gigante, gigantona, bonita, tal, e ele nunca foi. Aí ele fala: Meu, tô trabalhando. E aí ele trabalha em casa, home office. Ele fala: Quero ir nessa roda gigante pra desestressar. Ele vai, quando ele tá lá, de boa, durante o dia, ele vai sozinho, até a pessoa fala, não pode ir sozinho, junta um grupo, mas não tinha ninguém naquela hora. No que ele tá lá no meio da roda ali, dá uma balançada, as luzes piscam, ele meio cai de lado, quando ele levanta tá de noite. Ele, ué, que isso, mano, Caraca, tá que. estranho. Aí ele que olha, eu... ele fala, o que aconteceu, né? Mas ele tá na roda ainda, a roda balançando, meio, Bamba. meio enferrujada, tudo podre, e tem uma outra pessoa com ele na cabine olhando pra ele assim, meio Nossa, assustador. já na cabine, já apareceu lá uma Já. pessoa. E aí ele tenta trocar uma ideia, tal, a pessoa pega e pula em cima dele querendo atacar ele e depois a pessoa cai lá de cima. E aí esse cara, ele fica um tempão pra descer, porque tá parada a roda, ele fala, dá pra descer, tem um jeito de ir pelos ferros ali, mas cara, eu fico, e essa pessoa que atacou ele antes fala pra ele tomar cuidado que tem uns bichos lá embaixo que pode devorar ele rapidinho. Caraca. E aí essa pessoa pula. Quando ele desce, depois de muito tempo, assim, Vai devagar. de uma hora mais ou menos, ele vê esses bichos comendo esse cara que caiu, né, o corpo dele. E essa pessoa, esses bichos, ele fala assim, cara, é tipo um cachorro, mas não é. É diferente, não tem pelo e tem a parte traseira mais alta e tem muito dente Tipo um diferente. É um dinossauro. bicho estranho. Só que a cidade tá igualzinha à cidade que ele mora, só que tudo quebrado. E aí ele começa a voltar para casa, não tem luz elétrica e tudo, meu, som estranho, cheiro ruim, cheiro podre no ar. Aí ele vê um bar. Ele passa perto do caminho da casa dele, tem um bar que ele fala assim: no nosso mundo é um bar de tipo strip, assim, um bar de. Sei.
Só que lá ele olha, não é strip, tem um bar, ele fala, tá aceso, eu vou entrar. Ele entra, todo mundo fica olhando pra ele, mas são pessoas normais, só que ele fala que as pessoas estão envelhecidas, desgastadas, Sim. pessoa judiada, suja, tal. E aí ele pega e pede coisa pra comer e tratam ele mal, falam assim, ó, você não devia estar aqui, vai embora. E tem uma menininha, criancinha, e a menininha fala assim, você é igual a minha mãe, você parece ser minha mãe. Aí o dono do bar fala, porque a mãe dela é igual você, assim, ó, apareceu perdido do nada, Oxe. deve ser do nosso mundo, né? E ela até fala, minha mãe me deu isso, é um coelhinho Sansão. E da É, Mônica. e a minha mãe usou isso aqui pra ir embora. Aí ele não entende como a mãe dele usou aquilo pra ir Foi embora. embora. E aí ele pega assim, tipo, a mulher foi embora e deixou a filha. Não é que deixou a filha, é porque a mulher teve um filho, a filha com o filho do dono do bar. Então a mulher ficou muito tempo lá, casou, Sim. começou a se relacionar, e aí a filha não conseguiu ir. E ele fica, por que a filha não conseguiu ir embora e a mulher conseguiu, a mãe conseguiu, né? Que ela é híbrida, né? Talvez. Talvez não, você já matou a charada, é isso mesmo. Porque a filha não conheceu o nosso mundo. Para você voltar, você tem que estar ancorado numa memória. O coelhinho lá da Mônica serviu para ancorar a mulher no nosso mundo. Hum. Então e o próprio cara que tá contando não se toca disso, ele só se toca depois, que é o que Nem ele eu ia usou me para tocar agora. voltar. Mas você matou a charada, ele achou alguma coisa. E aí ele começa a ir para casa dele, quando ele chega na portaria da casa dele, o porteiro tem um porteiro lá, todo descabelado lá. O cara abre o portão para ele entrar e cumprimenta ele. Falou, então tô em casa, né? Mas ele não conhece o porteiro. Sim. Aí ele vai pro apartamento dele a pé, porque não dá para subir tem que ser de escada, não dá para ir de elevador. Quando ele chega lá, ele encontra a síndica, que ele também não conhece, a mulher que não conhece, mas a mulher sabe o nome dele, chama ele pelo nome. Ele não entende nada. Na frente do apartamento dele mora a pessoa que se relacionava com aquele cara que pulou da escada. Sim. Na frente do apartamento dele. Então, Nossa. ele. Por isso que aquele cara conhecia ele, o cara que atacou ele Sei. na roda gigante e caiu, conhecia ele. Só que ele não conhecia o cara. E a pessoa que mora lá conhece. Assim, a galera do prédio conhece ele, ele Mas não ele não conhece conhece. ninguém. Mas ele vê que ele consegue abrir a porta, ele entra no apartamento dele. É o apartamento dele, só que tá todo diferente, quebrado, velho. E ele descobre que, tipo assim, como se passassem anos. Todo mundo que olha pra ele fala assim: a vizinha, o que aconteceu com você? Você tá mais novo? Você tá Oxe. bonito, tá com a pele boa? O que aconteceu? Ninguém. Porque todo mundo tá meio, tipo, Meio vítima de zoado. radiação, é. Sei. E ele tá bem. E parece que é vítima de radiação mesmo, porque tem um lance que alguém fala, teve uma luz, teve uma estrela que explodiu, Nossa. como se fosse que aconteceu alguma coisa E mesmo. queimou todo É, mundo. que alterou alguma coisa. Tinha até um desenho nos anos 80 que era era exatamente isso, era o mundo normal, explode uma bomba, e aí fica todos os bichos híbridos, diferente, e, puta, como chamava esse desenho, né? Depois eu lembro. Era bem legal. Que o cara gritava, Ariel, Ucla, ataque, você não sabe, né? É um Não. desenho muito antigo do Hanna-Barbera, alguém vai lembrar aí. Era um cara que usava espada. Era um bárbaro que usava espada, ele tinha uma mulher que fazia magia e um bicho. Bom, enfim. Aí ele descobre que ele tá num. Aí ele vê uma briga no condomínio pela janela, uma galera, tipo, atacando um bicho grandão de 3 metros que tá tentando entrar no. E a galera atacando, jogando água, expulsando o bicho. E o Nossa. bicho pega um cara e morde. Tipo assim, uma coisa bem horrível mesmo. Ele fala: Meu, eu tô no inferno. Quero voltar pra casa. E como que a galera aqui me conhece? E eu tô no meu apartamento, que é o meu apartamento, mas tá tudo destruído. E ele vê coisas lá, objetos que ele não tem. Caramba. Tipo assim, ele vê um enfeite que ele fala: Esse enfeite eu não tenho, mas tá no meu apartamento. Mas essa cômoda eu tenho, é Essa minha. cômoda realmente é. Aí ele lembra que uma coisa que ele gostava muito, que eram os peixes dele, eu acho que é. Ou ele tem alguma coisa que ancorava ele na terra, no nosso mundo. E ele usa aquilo pra ancorar e ele voltar. E aí ele tá na roda gigante. Caramba, então Quando ele ele pega alguma volta, coisa. ele ancora do seguinte jeito, tipo a mulher fez com o coelhinho. Ele pega e fica trazendo aquilo para a memória. O afeto daquilo faz a mente dele voltar. E aí ele volta para o presente. Quando ele volta para o presente, ele está na roda gigante, mas ele está tendo tipo um ataque. Tem enfermeiro socorrendo ele, tudo. Caramba, já.
E aí ele volta pro prédio, ele vê que nada daquilo aconteceu, que os vizinhos não são aqueles, tal, nem a síndica, mas que ele sabe que talvez um dia, se uns vizinhos mudarem para lá, que for aquele pessoal, ele vai ficar preocupado, Que ele já vai saber que que vai estar. pode acontecer aquilo. Nossa, então será que, sei lá, Mundo futuro, como se fosse o mundo como se futuro. fosse o mundo futuro. E ele viu alguém da família dele? Não me lembro disso não, acho que não, não. Então é complicado, porque tem até umas teorias de um meteoro que tá caindo, que pode passar perto do... 2026, né? então. 2026 é 30 e Eu acho que é pouco, 31 ou 32, eu não sei. Matheus, pesquisa aí, Matheus, qual que é o meteoro que vai cair em 2000 alguma coisa. Tem? O Tá percentual, próximo. né, dele cair É bem baixo. é baixo, mas é o mais alto percentual, né? 3,2 o percentual mas falam que geralmente isso aí nunca dá certo, sempre vai embora o bagulho, mas enfim. Mas o que esse relato deixa de recado legal é que assim, parece um mundo futuro, lembra também um filme que chamava Em Algum Lugar do Passado. 2032, ó, o meteoro aí. Esse filme, Em Algum Lugar do Passado, o cara usa uma técnica de viagem no tempo que é pela consciência. Ele usa uma meditação. Ele fica ouvindo, ele se veste igual os caras. Só que ele volta, tipo, 80 anos do passado. 80 não, menos. 70, 80 anos. É com aquele ator Christopher Reeve que fazia o Super-Homem. Sei, pô. Tá Ele muito bom. começa o filme, ele encontra uma atriz que é uma senhora bem idosa e ela entrega pra ele uma foto e fala: "Volte pra mim". Aí ele volta no passado por ela. Então é um filme romântico bem legal e o jeito de voltar no tempo é por meio da consciência. Por meio da Então, que é consciência. bem legal também, porque se os cientistas calculam aí que não há jeito físico de você viajar no tempo, se houver jeito pela consciência